deixar todos os bens ou parte deles depois da morte para quem quiser. Isso é possível desde que se faça um testamento. Mas atenção, existem várias regras que precisam ser seguidas para evitar que o documento seja anulado. O testamento é um documento onde a pessoa faz a partilha de parte de seus bens, deixando expressa sua vontade para beneficiar alguém após a morte. Para fazer um testamento é preciso seguir algumas regras. Ele pode ser público na presença de 2 testemunhas e escrito pelo tabelião. O documento também pode ser cerrado, quando é feito pelo testador ou por outra pessoa indicada por ele, com a aprovação do chefe cartorário. Já o testamento particular é feito pelo interessado, lido e assinado na companhia de 3 testemunhas. Nós temos ainda mais 3 tipos de testamentos, são chamados testamentos especiais, que é o chamado marítimo, é chamado aeronáutico e militar. Que testamentos são esses? São testamentos que se faz até, não por um tabelião, mas, vamos dizer assim, numa viagem de navio, alguém que queira efetivamente, ou que se sinta ameaçado, ou que queira fazer um testamento, ele poderá fazê-lo perante o comandante, que vai designar alguém que colha efetivamente aquelas disposições e vai efetivamente dar validade a esse testamento. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o testamento fora das regras pode ser anulado. A medida pretende assegurar a vontade do testador e proteger o direito dos herdeiros, principalmente dos filhos. O entendimento do STJ veio após 20 anos de processo entre parentes do banqueiro Amador Aguiar, morto em 1991. Os netos alegavam que o avô não gozava de plena capacidade mental para formular o documento. Mas os ministros do STJ não encontraram qualquer erro que anulasse os documentos. Bom, e a nossa convidada para tratar desse assunto é a advogada de família Cibele Salgado. Boa tarde, Cibele. Boa tarde. Bom, quando que deve ser feito um testamento? Quando deve ser feito, a pessoa se sente algum perigo de vida, né? Ou uma doença grave, ou uma situação em que ela sabe, ou pode prever que não pode, né, durar muito tempo. Então, a pessoa pode dispor seus bens através de um testamento. Agora, é bom reforçar que inventário e testamento não é a mesma coisa. Não. Qual é a diferença entre esses dois? O testamento, o que é? É a expressão da vontade da pessoa que possui os bens, né? Então, tem vários bens, eu quero disponibilizar meus bens para determinadas pessoas, né? O inventário é um processo judicial que corre no tribunal. O testamento é um documento particular ou público. Agora, a gente tem também, dentro do testamento, a pessoa que é o testamenteiro. De acordo com o novo Código Civil, qual que é a função dessa pessoa? Olha, o testamenteiro, ele vai, na verdade, traduzir num documento toda a vontade do testador, que é a pessoa que tem os bens, né? Então, o testamenteiro é uma pessoa, lógico que de boa índole, é uma pessoa, ou é um agente público, que você pode ir a um cartório de notas e fazer, ou você pode fazer através de um documento particular. Então, o testamenteiro tem que ser uma pessoa idônea e sem vínculo familiar. A função dele é voluntária? Pode ser voluntária, sim. Ele pode se recusar também a aceitar essa função, digamos assim. Com certeza, pode sim. Agora, doutora, qualquer um pode fazer um testamento? É necessário ser maior de idade ou basta ter bens? Como é que é? Olha, o menor de idade ele pode fazer um testamento à medida que seja atestada a capacidade dele para fazer isso, tá? E qualquer pessoa pode fazer, a partir do momento que tenha bens, lógico, em qualquer idade. O que pode ser incluído num testamento? Pode ser incluído toda a destinação dos bens da pessoa, né? Eu tenho vários bens, eu tenho que sempre preservar a parte dos herdeiros, que é 50% do meu patrimônio, a outra parte eu posso destinar a quem eu quiser. Ok. E vamos a uma pergunta sobre esse tema, confira. Meu nome é Nestor, sou aposentado e gostaria de saber o que não deve ser incluído no testamento. Então, a gente falou o que pode ser incluído, agora o que não deve ser incluído no testamento. Nossa, tem uma série de coisas que não devem ser incluídas, né? Eu vou citar algumas, por exemplo, o testamenteiro mesmo não pode ser incluído e nem as testemunhas podem ser incluídas, né? Um filho ou um herdeiro que ainda não nasceu também não pode ser incluído. Um imóvel que você não possui não pode ser incluído, né? Você pretende comprar, mas ainda não comprou, então você não pode colocar no inventário. Né? Então, existe uma série de fatores que pode causar anulação do testamento. Então, o que é o ideal? Você procurar uma pessoa que conhece do assunto e fazer o testamento
público, que é o mais seguro, que você vai ter toda a orientação do cartório para isso. O testamento ele só pode beneficiar a pessoa física ou ele pode também beneficiar a pessoa jurídica? Ele pode prestigiar a pessoa jurídica, ele pode ser sócio de uma empresa, por exemplo, e quer deixar uma parte dos bens para a empresa. Às vezes ele tem a empresa tem alguns veículos que usa na empresa, se não ultrapassar os 50% dos bens, ele pode muito bem deixar para a empresa. Então, isso significa que se eu quiser deixar meus bens para meu animal de estimação, como acontece muito em outros países, aqui no Brasil não é permitido? Olha, não existe previsão legal para isso, né? Quem são os herdeiros? São os ascendentes, descendentes, a esposa e os colaterais. Então, não há previsão para deixar para os animais de estimação. Ok. E temos mais outra dúvida sobre esse tema. Confira. Meu nome é Valmir, sou servidor da Justiça. O testamento pode ser revogado ou modificado? Então, ele pode ser alterado? A qualquer momento. Pode, inclusive, ser cancelado. Você falar, não quero mais ter testamento, você tem toda a... Porque o testamento, como é uma expressão da sua vontade, você pode, inclusive, anular o testamento, acabar com o testamento, pode modificar a hora que você quiser também. Agora, o que acontece quando o falecido não deixa um testamento? Como é que fica a partilha de bens dele? Aí sim, nós entramos no inventário que você me perguntou agora há pouco. O inventário serve exatamente para suprir a ausência do testamento. Inclusive, é o meio mais comum de se ver. Através do inventário. Agora, doutora, o cônjuge viúvo que receber uma herança, ele tem direito de receber essa herança, mesmo já tendo recebido o bem comum na época do casamento? Ele tem direito a receber essa? Tem. Ele tem a partir do momento em que não tem mais herdeiros. Né? Então, por exemplo, um casal que não tem filhos e os pais já morreram, os pais desse casal seriam avós, não tem ninguém para destinar os bens, vai para a esposa. Agora, as dívidas podem ser doadas também, repassadas? De forma nenhuma. As dívidas, elas são tiradas dos bens, tá? Então, durante o processo de inventário, algum bem tem que ser vendido para pagamento de dívidas, se tiver dívidas. Órgãos podem ser incluídos no testamento? Eu posso escolher para quem eu vou doar aquele órgão? Ah, com certeza. Pode sim. Tem que deixar lá discriminado? Você pode. Não há necessidade de você fazer um testamento para órgãos, né? Você tem na carteirinha de identidade, na carteirinha você tem você dispondo dos seus órgãos. Então, aí, na verdade, você vai dispor de todos, né? Então, em testamento, pode até ser que você fale, eu quero doar meu coração, mas não quero doar meu rim. Pode ser. Pode sim. Tá ok, doutora Cibele, obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Prazer. Obrigada.